Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 14 da novela Meu Pecado. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Quinta-feira, 17 de agosto. Rosário exige que Paulino dê uma lição na fila. Teresa diz a Lucrécia que Rosário odeia Juliano com todas as forças. Juliano conta ao pai o problema que teve com Rosário e Rodolfo pede a ele que não volte a procurar Lucrécia. Paulino pede a Lucrécia que ela prometa não conversar com Juliano. Ele diz que espera que ela demonstre a ele e à mãe dela que podem confiar nela. Lucrécia diz que não tem intenção de falar com Juliano e Paulino fica satisfeito. Josué diz à mãe que a viu chegando ao povoado com Ramiro e se surpreendeu com a reação de Justina. Ramiro pede a Carmelo que supervisione o trabalho na plantação de Paulino. Nesse momento, Teresa chega e conta que Lucrécia está no povoado e diz que quer oferecer uma festa de boas-vindas. Ramiro concorda e diz que isso é conveniente para ele. Branca tenta se reconciliar com Carmelo. Carmelo, depois de ter se envolvido intimamente com a moça, a despreza. Renata, sobrinha de Rosário, chega a São Pedro e discute com o taxista. Nesse momento, Josué passa e lhe oferece ajuda. Carmelo chega ali, conhece Renata e lhe oferece carona. Renata aceita. Josué carrega as malas de Renata. Teresa encontra Branca abalada na rua e pergunta o que aconteceu. Branca se nega a contar. Teresa a convida para a festa que vai dar de boas-vindas para Lucrécia. Padre Honesto diz a Delfina que lamenta que Rosário continua odiando Juliano. Ele diz que quanto mais Rosário tenta separar Lucrécia e Juliano, mais eles ficarão próximos. Renata chega à fazenda de Rosário e Paulino. Josué descobre que Lucrécia voltou à fazenda. Rosário não gosta nada da visita surpresa de Renata e diz a Paulino que a culpa é de Lucrécia. Renata ouve a conversa sem ser vista pelo casal. Lucrécia liga para Juliano e diz que ficou muito sem graça pelo que aconteceu com sua mãe e pede desculpas. Juliano diz que agradece, mas diz que não precisa se desculpar. Renata e Lucrécia se vê e se abraçam. Renata conta à prima que Paulino não gostou de ver Josué na fazenda e diz que ele ajudou com as malas. Lucrécia explica que sua família e a família de Josué não se dão muito bem. Josué reclama por Juliano não ter lhe contado que Lucrécia tinha voltado a São Pedro. Teresa diz a Ramiro que chamou a sobrinha do padre Matias para a festa de Lucrécia. Carmelo diz à irmã e ao pai que Branca não pode participar da festa porque não conhece ninguém. Teresa estranha e diz que Branca lhe disse que ele falaria exatamente a mesma coisa. Carmelo se surpreende ao saber que a irmã já convidou Branca para a festa. A família de Lucrécia jantam juntos. A sós, Renata agradece à tia por deixar ela passar alguns dias na fazenda. Rosário diz que esperava que ela lhe avisasse antes de chegar. No dia seguinte, pela manhã, a polícia chega na fazenda e diz que Lucrécia vai ter que acompanhá-los porque é suspeita pelo assassinato da senhora Madalena Rivas. Lucrécia fica surpresa ao saber da morte da diretora. Delfina diz ao detetive que Lucrécia seria incapaz de machucar alguém. Lucrécia pergunta aos policiais por que está sendo acusada pela morte da diretora. O detetive diz que a hora da morte da diretora coincide com a hora que ela deixou o internato. Rosário aparece e diz que Lucrécia não vai colocar um pé fora daquela casa sem antes consultar o advogado de confiança deles. Ramiro manda Juliano depositar um cheque para as despesas do mês.
Juliano diz a Ramiro que aquela conta é movimentada pelo Camilo. Ramiro diz que sabe, mas agora prefere que ele a movimente. Ramiro pergunta a Juliano se ele gosta da sua filha. Juliano diz a Ramiro que Teresa é uma moça encantadora e ele se dá muito bem com ela, mas nada mais. Ela não interessa a ele como mulher. Ramiro diz a Juliano que Teresa está organizando uma festa para Lucrécia. Com certeza ela vai convidá-lo e ele pede para ele não aceitar o convite. Rosário conversa a sós com Lucrécia e diz que quer a verdade. Ela pergunta a Lucrécia se ela é culpada do que estão acusando. Lucrécia jura à mãe que não matou a diretora, mas não adianta, Rosário não acredita nela. Teresa convida Juliano para a festa de Lucrécia. Juliano diz a Teresa que não vai poder ir, que não tem nada para fazer na festa da Lucrécia, porque agora eles não têm mais nada em comum. Rosário diz a Paulino que não acredita em Lucrécia. Eles dois sabem muito bem do que ela é capaz. Paulino diz que mesmo que ela não acredite, vai ter que apoiá-la. Ela é filha deles, é o dever deles tirá-la desse problema de qualquer maneira. Paulino diz a Lucrécia que acredita nela. Teresa chega na casa para falar com Lucrécia sobre a festa no momento em que ela está indo para o Ministério Público para depor. Teresa pergunta o que houve. Rosário diz a Teresa que não houve nada, que a Lucrécia vai conversar com ela depois. Carmelo reclama com Modesto por ter colocado para trabalhar na fazenda como os demais peões. Modesto manda Carmelo reclamar direto com o patrão, porque ali ele cumpre ordens. Carmelo diz a Modesto que caso Paulino não tenha percebido, ele também é o dono daquelas terras. Modesto diz que até onde sabe, o pai dele é que é o sócio do patrão, não ele. Carmelo diz que o pai dele manda ali da mesma forma e manda Modesto ir se acostumando que eles não são do mesmo nível e ele não tem por que receber ordem de um coitado morto de fome como ele. Modesto não se intimida e responde a Carmelo à altura e o chama de garotinho mimado. Carmelo jura que Modesto vai para o inferno. Delfina conta para Renata que Lucrécia está sendo acusada pela morte da diretora do internato e foi levada para o Ministério Público. Renata fica nervosa e vai às pressas para o quarto. Teresa conta para Juliano que Lucrécia foi levada pela polícia para depor sobre algo, mas diz que não sabe o que é. Juliano fica preocupado. Lucrécia presta depoimento. Renata chega no Ministério Público. O detetive pergunta se Lucrécia tem alguma ideia de quem poderia ter tido algum motivo para matar a diretora. Lucrécia se lembra da discussão que presenciou entre Renata e a diretora. Nesse momento, Renata diz para Lucrécia não dizer nada porque ela vai esclarecer tudo. Renata diz à polícia que pode garantir que Lucrécia não teve nada a ver com o que aconteceu com a senhora Rivas e que elas duas saíram juntas do internato com a bênção dela. O detetive pergunta a Lucrécia se isso é verdade e ela confirma que sim. O detetive diz que a investigação vai continuar. Ao chegarem na fazenda, Rosário diz que pelo menos por enquanto o assunto foi esclarecido e isso é uma coisa que elas têm que agradecer muito a Renata. Lucrécia vai até o quarto de Renata e pergunta se foi ela quem brigou com a senhora Madalena. Renata se faz de desentendida, nega que tenha feito algo com a diretora e pergunta se é assim que Lucrécia lhe paga por ela ter mentido para ajudá-la a sair do problema. Lucrécia diz que acha que Renata pode ter feito isso para se proteger, para ter um álibi.
Renata continua negando e diz a Lucrécia que a mãe dela pensa o mesmo dela. Lucrécia diz a Renata que Deus queira que ela esteja dizendo a verdade. Sozinha, furiosa, Renata chama Lucrécia de maldita. Justina fica sabendo que Lucrécia voltou e diz a Juliano que não quer que ele se aproxime daquela maldita garota. Modesto conta para Paulino sobre a discussão que teve com Carmelo. Paulino diz para ele mandar Carmelo ir para o inferno, que nem ele e nem o Ramiro têm autoridade para dizer o que é feito ali. Teresa fala com Lucrécia sobre a festa que quer fazer para ela e pergunta o que o Juliano disse. Teresa diz que é muito importante para ela que Juliano vá e pede para Lucrécia a convidá-lo. Carmelo diz ao pai que Modesto quis humilhá-lo na frente de todo mundo e que ele tem que fazer alguma coisa para expulsar aquele imbecil. Ramiro diz a Carmelo que tudo do Paulino, mais cedo ou mais tarde, vai acabar sendo dele, mas enquanto isso não acontecer, que pelo amor de Deus, Carmelo não faça birra de menino malcriado.